Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, amigos do MN Esporte, chegando nessa quarta-feira, 18, olha, quarta, 18, meio de semana, quarta-feira boleira, Série B já começou ontem a movimentar e o esporte, né, tá naquela crescente, a melhor defesa do campeonato. Novo Horizontino aí, o Patinho Feio que caiu para B do Paulista, tá bem na competição, inclusive os jogadores estão, de uma certa forma, ponderando alguns assuntos, no sentido quando os comentaristas falam que o Novo Horizontino está aí surpreendendo e tal. A galera lá de Novo Horizonte não está gostando disso, não. Acha que o time tem condições de brigar lá em cima, é um time competitivo. Destacando também para você os Jogos Escolares Imperatrizenses, hoje uma matéria especial, um apanhado especial de toda a trajetória ao longo dos anos dos Jogos Escolares, através do GEIS e agora também o Parageis, que esse ano será realizado no mês de julho pela Secretaria de Esporte e Juventude, em parceria com a Secretaria de Educação e o apoio total da Prefeitura Municipal de Imperatriz. Série B tem emoção, tem classificação e ainda a gente falando sobre Federação Maranhense de Futebol. E aqui a gente vai, na verdade, pautar mais sobre essa pré-tabela da Federação Maranhense de Futebol. Mas pautar, comentar, informar, trazer os últimos destaques. Dema de Oliveira, sempre atuante, participante. Dema de Oliveira, boa tarde. Boa tarde, amigo do MM Esporte. Boa tarde, torcida cavalina, torcida maranhense. Aquele abraço, estamos aqui hoje, né? Hoje, quarta-feira, dia 18, boleira. Chegando aí, o mês já passou da metade, né? Pois é. Tá corrido, né, Edvaldo? Tá chegando a Série B do Maranhense. Pois é, amigo, estamos aí e vamos levar para vocês as últimas do esporte, para que todos fiquem por dentro, né? Principalmente no que se refere a nós aqui no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo, o esporte em todas as suas dimensões, Libertadores da América, tem movimentação, tem tudo para você aqui no MN Esporte. E vamos começar aí já com Série B. Vamos falar de Série B, já a gente fala de Libertadores, já a gente fala aí de Jogos Escolares, vamos falar também do Cavalo de Aço, essa pré-tabela aí complicada. A gente já fala de Novo Horizontino Esporte, foi um jogo bastante movimentado ontem pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Esporte, Dema, que está, né, fazendo uma boa campanha, poderia até ter encostado aí na vice-liderança do campeonato, e o Novo Horizontino, que é uma equipe que está bem também nesse início de competição, está aí no G5, né? Então, foi um jogo bem movimentado ontem, mas não saiu do 0-0, Dema de Oliveira. O esporte está naquele propósito de retornar ainda esse ano à primeira divisão, né? E se lamentar, né, que o estado de Pernambuco, com as grandes equipes que tem, com o Sport, Náutico, o Santa Cruz tá lamentavelmente está na Série D. Pois é. Né? A gente nunca jamais poderia, a maior torcida de Pernambuco. Uma queda vertiginosa. Tem o Arrudão e infelizmente no estado de Pernambuco não tem uma equipe na primeira divisão. Agora, Dema, eu lhe pergunto, qual é o detalhe que faz esses times do Nordeste ficar nessa gangorra de sobe e desce, passa 3 anos, cai? Falta de orçamento, seria isso? Pode ser, viu, Edvaldo? Talvez também más administrações, né? Por exemplo, o que aconteceu com Santa Cruz foi lamentável, né? Administrações catastróficas. Como é que uma equipe como Santa Cruz, a maior torcida do estado de Pernambuco, pode ficar numa situação dessa, né? Um dia desse eu olhei a tabela, eu não tô por dentro, né, da tabela da Série D, sim, mas no grupo do esporte do Santa Cruz, eu olhei um dia desse, o Santa Cruz estava na lanterna. É brincadeira, né? Não é acontecer uma coisa dessa, uma equipe que, quando está bem, o mundão do Arruda, né, que é o Olegário Maciel, né, o nome lá, o estádio do Arruda, fica lotado. Sim, é a maior torcida do estado de Pernambuco, uma das grandes equipes do Brasil, né? Mas está em decadência, né, Dema? Desceu vertiginosamente, caiu para a Série D e, lamentavelmente, me parece que... Difícil subir, né? Difícil subir. Olha, a série B, o primeiro é o Cruzeiro com 16 pontos, né? O segundo é o Sport com 15. Que é o próximo adversário do Sampaio, né? O Cruzeiro. O Bahia é o terceiro colocado, G4. Aí vem o Vasco da Gama, que, né, o Vasco está dando sorte, aí mantendo essa quarta colocação. De repente o Grêmio empatou no finalzinho e ontem o Sport, ali o Novo Horizontino, se vence em casa, a equipe do Sport poderia ter tomado a quarta colocação do Vasco da Gama. E o G5 aí fechando
com o Novo Horizontino, ou seja, o Grêmio é o sexto, aí vem o Ituano, vem Criciúma. Essa é a classificação aí, você pode ver na tabela do Campeonato Brasileiro. Só repetindo para a galera que está acompanhando o MN Esporte, primeiro Cruzeiro com 16, segundo Esporte Clube do Recife com 14, que ontem foi para 15, né? Aí vem o Vasco está aí com 13 pontos. O Novo Horizontino ontem foi para 12, também só atualizando, né? Com esse empate de ontem, ele tinha um jogo atrasado, na verdade foi para 12. E temos aí o Grêmio, sexto colocado com 10 pontos, o sétimo é o Criciúma com 9, está embolado aí, Demo, oitavo o Operário de Ponta Grossa no Paraná com 9, o nono a Chapecoense com 9, Sampaio Corrêa, que com essa mexida de ontem foi para 11º, o Ituano. Essa tabela precisa dar uma atualizada, viu, Daniel? Que essa tabela teve uma mexida ontem no posicionamento de ontem, mas é basicamente isso aí, o Sampaio caiu para 11º, o Ituano para 12º, o Ponte Preta para 13º, o Londrina para 14º, o 15º foi o Brusque, 16º o Náutico, 17º o Vila Nova, o 18º o Guarani, aí os times da zona do rebaixamento até chegar, ou seja, com essa movimentação de ontem aí, o Vila Nova entrou na zona do rebaixamento, o Guarani tem a oportunidade de hoje. Vamos ver os jogos de hoje da Série B? Os jogos que se movimentam hoje é a Série B do Campeonato Brasileiro, para que o torcedor fique aí atualizado. Tivemos ontem o 0x0 entre Novo Horizontino e Esporte Clube do Recife, o CRB Londrina hoje às 21h30, teremos aí Grêmio e Criciúma, esse jogo importante também. Só volta aí pra gente aí, meu amigo Daniel, pra gente poder colocar pra galera novamente. Grêmio e Criciúma, amanhã às 19 horas, Vila Nova e Chapecoense, jogo importante também, que movimenta pra galera a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani e Vasco da Gama, amanhã às 21h30, movimentação também para Brusque e Tombense, sexta-feira às 19 horas, Operário e Ituano, sábado às 11 horas da manhã, esse horário aí é osso, hein? Bahia e Ponte Preta, sexta-feira às 21h30, e Sampaio Corrêa, o nosso representante, aliás, Cruzeiro e Sampaio Corrêa, domingo às 11 horas da manhã, fechando mais uma tabela, mais uma rodada. Jogo difícil pro Sampaio, né, campeonato. Jogo dificílimo, né? Difícil. O Cruzeiro vem bem. Sampaio que venceu o último jogo, deu uma recuperada, né? Pois é. Saiu do sufoco, saiu da zona de confusão, como diz o Luxemburgo. Então a situação é melhor. Tem de se distanciar e tem de melhorar também para poder chegar entre os quatro, né? Jogo difícil. A equipe do Cruzeiro. Muito difícil. Vamos falar de Libertadores agora da América? Sim, vamos lá. Vamos falar de Libertadores da América, trazer aí a movimentação do Mengão Malvadão ontem. Voltou a vencer. Olha aí, Dema de Oliveira. Gabigol, esse homem perde muitos gols, né, Dema, esse Gabigol? Olha aí, o Flamengo começou aquele início. O artilheiro agora está sendo o Ilharão, né? O Ilharão nos últimos 2 jogos, 3 gols. 3 né? gols. O Flamengo ontem, um jogo contra uma equipe forte, né, que é a Universidade Católica, um jogo difícil. Após o Flamengo ganhou lá e aqui, né? Um ambiente de pressão também, o Flamengo vive no momento. O Ilharão, né, o homem, esse cabelo dele parece que tem algo especial nesse cabelo dele. Espetado, ajuda, né? Ajuda, dá um impulso, impulsiona mais a bola, né? Ele se coloca muito bem, e não é tão alto, né, o Ilharão, não é, Dema? É impressionante como ele tem uma precisão nos cabeceios dele, né? É um jogador que cresceu muito nesse fundamento, né? Olha ali, ele se... Aí o Pedro também fez um golaço, da marcação, né? Você vê que o zagueiro tá lá segurando ele, ó. Vem. Ele consegue fazer o drible de corpo e aí um cabeceio, né? Muito bem feito aí. Sempre a Arrascaeta, né? Que já procura ele. Já sabe onde ele está. O Pedro também fez um golaço. O gol do Pedro também. Um gol de craque. Ele saiu de uma marcação dobrada, né? Deu corte, né? Tirou a marcação e conseguiu fazer. Puxou para a perna boa, né? Isso é verdade. Aí pediu um pênalti, não foi. Aí na realidade, perdeu os gols dobrou aí. a perna, né? O Flamengo perdeu muitas oportunidades, né? Mas é normal. Quando você faz 3, no mínimo você perde mais umas 6. Aí o Wilton Lucas, né? Que é o lateral esquerdo, né? No lugar do Felipe Luiz. A mais nova aquisição do Flamengo, até que foi bem no jogo. Mas tem que dizer que ele é ex-jogador do Fluminense, viu? Eu lembro dele. O homem da tatuagem de repatriar da tatuagem de beijo, né? No pescoço. O Flamengo gosta de repatriar esses jogadores do Fluminense, né? Daqui uns dias tem um time só do jogador do Fluminense. Muitos jogadores, Gerson, né? Entre outros, né? Que já passaram aí, fizeram sucesso. Está repatriando o Flamengo. Bons jogadores, por sinal, né? O Flamengo também buscando bons jogadores no mercado. Aí o
você vê aí que muitas oportunidades criadas, né? Fez os 3-0, esses melhores momentos para você acompanhar. O Andreas perdeu esse lance aí, poderia ter dado só uma colocadinha aí, o goleiro já saindo, ele não observou. Às vezes falta um pouquinho de qualidade, né, nesse aspecto. Aí o Bruno Henrique, o Gabigol procurando o Bruno Henrique e vice-versa. Eu observo, Dema, que nessa força ofensiva do Flamengo, quando tá esses 4 em campo, a bola chega muito, né? Chega bastante. O Flamengo é um time que não precisa ter muito, inventar muito para poder escalá-lo, né, Edvaldo? É verdade. Escalando o normal, chega, né, chega onde quiser, porque é um grande time agora. Everton Ribeiro. Quando o treinador... Agora, eu só acho que o treinador, nada contra, os caras a gente detona muito o treinador, mas é que ele tirou muitos jogadores da característica deles. Ele tirou muito o Everton da dele, tirou o Gabigol da dele. Não tem como o Gabigol ali, o segundo gol, você observa do Everton Ribeiro, uma jogada trabalhada, começou com o Mateuzinho, no Bruno Henrique, alçou, ele deu voltando e chegou como elemento surpresa o Everton Ribeiro. Mas ele tirou muito os atletas da sua posição de origem, o Everton caindo pela esquerda, um meia mais incisivo vindo de trás com a bola dominada. Tentou botar o Gabigol para fazer o corredor, que ele não sabe fazer isso aí, o Gabigol. A mesma coisa aconteceu com o Andrés. Pois é, então ele assim... colocou o Andrés para jogar na situação do Everton Ribeiro. Pois é, eu acho que o Paulo Souza perdeu muito tempo, Dema, com essa forma de querer... Era só chegar e colocar o trivial, que todo mundo já sabe. Tu rodar o elenco é normal, todos os treinadores europeus rodam. Agora tu... Mas, Edvaldo, eu sou contra essa história de rodar elenco, o cara que tem de jogar 2, 3 jogos da Libertadores, outro da Sul-Americana, outro da Copa do Brasil. Eu não, o jogador tá aí para jogar, rapaz. Sim, mas... E jogador jogando 180 minutos numa semana, ele não está fazendo muito esforço. Mas às vezes, Dema, tem a questão do departamento de fisiologia, que orienta o treinador a mudar, preparador físico. Os estudos têm equipamentos modernos para isso. O fisiologista tem de fazer o trabalho dele, né? Exatamente, já tem equipamentos modernos para dizer, olha, o Dema de Oliveira está com... Pode ter problema, pode contundir, pode ter uma luxação, pode ter um estiramento. Então os equipamentos estão acusando aqui a ressonância. Mas o que a gente está observando tem esses detalhes. Que mesmo com o fisiologista, o Flamengo está tendo problema demais de lesão, né, Pois o problema, acho que ali é problema de museu mesmo, né? Muita gente aí com a idade um pouco avançada. Você fala, o jogador está jogando muito, não sei o que, o cara joga 180 minutos por semana. Eu não acho que é coisa... Para ter oxigenado essa lenha, contratar mais jogadores jovens. Os caras são bons jogadores, são, mas já não tem a mesma intensidade para jogar. Nós temos, por exemplo, nas duas laterais do Flamengo, são dois jogadores que estão no final já de carreira, né? Quarta, domingo. Felipe Luiz e o Isla. São jogadores que já estão na hora, né, colocando normal, é da natureza. Ayrton Lucas, né? E colocando também o Mateuzinho. Não, é normal. Já é para ir da natureza. mesclando, né? Não tem como. Você tem como um jogador de 35 anos, 34 anos, ter o mesmo desempenho físico de um jogador de 25. É uma questão lógica, né? Então aí tem que, às vezes, roda o elenco por conta dessas situações. Mas aí o que a gente está achando que o departamento de fisiologia do Flamengo tem errado exatamente nesse aspecto, departamento médico, principalmente tem muitas lesões. Muitas lesões. Mas foi um bom jogo, né? Libertadores da América, e aí disparando. Aí o gol do Pedro. Aí o Arrascaeta fazendo lance. Sim. Depois a gente vai ver já o gol do Pedro, né? Você vê que foram 2 oportunidades, uma ele desperdiçou, e a outra ele fez uma jogada individual, essa aí, ele desperdiçou essa oportunidade, só que o goleiro estava muito em cima. Aí o lance do gol, esse lance aí do gol, 2 marcadores, ele dá um corte. Puxou para a esquerda, os caras foram. Né? E aí já deu de chapa, né? Foi lá em cima, tirando do goleiro, forte. É um jogador de muita qualidade. Dizer que o Pedro tem que ser o titular no lugar do Gabigol, tem que se analisar melhor. Mas é um jogador que ajuda. Cada um com sua característica, né? Não, sim. O Gabigol é um atacante que ele fica ali girando, ele não sabe fazer um 2, aí é complicado, mas é um cara que tem muita presença diária e aparece muito para jogadas, principalmente as jogadas eu acho que o Pedro tem mais habilidade que o Gabigol. O Gabigol tem mais velocidade que o Pedro, que não tem essa velocidade. Mas só que esse lance o Gabigol completo mesmo, só Jesus Cristo, né? E claro, nem o Pelé conseguiu ser completo. Não se discute. Agora, um lance igual esse do Pedro aí, uma jogada individual, em cima de uma marcação dobrada, o Gabigol já não faz, não é a característica dele. A gente tem que respeitar que ele é um atacante que se coloca muito bem na área. Certo, Dema de Oliveira? Certo. Vamos a um breve intervalo? Gente? Vamos lá. Depois a gente volta falando do cavalo e fala também de jogos escolares para aquela galera que está sempre atenta aí aos jogos escolares que vem aí com tudo de volta depois de 2 anos. Vamos conferir o nosso intervalo, já tem mais.
MN Sport TV Meio Norte 19.1, quarta-feira boleira para você. Muitos acontecimentos no esporte, o torcedor sempre nos dando prazer da audiência. Dema de Oliveira, falando aqui do Cavalo de Aço, time mais querido. Dema, pra você ter uma ideia, essa tabela com 7 times na Série B, vamos abrir pro Dema de Oliveira aqui pra gente falar de frente mesmo dessa situação da Série B. Do tete a tete. Do tete a tete. Dema de Oliveira, essa tabela da Série B do Campeonato Maranhense, ou seja, pré-tabela feita pela Federação Maranhense de Futebol, 6 jogos, 3 jogos em casa e 3 jogos fora. Veja bem, essa pré-tabela, o Imperatriz estreia contra o Maranhão, lá em São Luís. Depois vem a Imperatriz e enfrenta o campeão da seletiva, correto? E em seguida sai para pegar o vice-campeão da seletiva e o Timon, ou seja, vai fora, volta a Imperatriz, retorna novamente, vai até a divisa com o Piauí para enfrentar o Timon. Para fechar a participação na fase classificatória, a Imperatriz pega o Tupã e depois o Bacabal em casa. Mas parece que o Tupã, Valdo, desistiu. Será? Ou foi da Sub-19, porque o Tupã foi de Sub-19. Sub-19, Não, Tupã vem. Até porque o Tupã tem uma história também, né? É o time que revelou o Klemer, um dos o maiores Tupã, goleiros Tupã no Brasil, né? Que tradição. passou pelo Flamengo. Que bom a gente ver Expressinho, eu lembro, eu era menino, via lá o Juga Baleia, encerrando a carreira no Expressinho, né? Então, o Tupã, então, o que você acha dessa pré-tabela aí? É interessante pro Cavalo? Não, assim, observando, Dema de Oliveira, o comentarista sem que vá pelo ponto de vista de Edvaldo Cardoso. O seu ponto de vista, como é que é? Deixa eu te falar. O que você pensa? Eu acho que estrear fora não é uma boa para a Imperatriz. Sim. Claro, é evidente que ninguém quer estrear fora, porque tem aquela coisa do nervosismo de estreia. Toda estreia tem seu peso. Agora, por outro lado, Edvaldo, a gente tem de admitir também que um time que quer chegar a algum lugar, ele não pode escolher estrear fora, estrear dentro ou estrear acolá. Ele tem de ir jogar e ganhar. Se não vai ganhar, porque a contingência do futebol é essa, né? Ganhar, perder e empatar. Até eu entendo. Mas particularmente, eu não gostaria de estrear fora. Mas você sabe que, como eu disse, quem quer chegar em algum lugar tem de ter time, tem de enfrentar o Maranhão lá em São Luís, enfrentar aqui no Feprifano, onde for. Você está compreendendo? Correto, mas agora, que é difícil uma estreia fora, isso não tem dúvida. Agora, cabe a diretoria fazer a parte dela, né? Ir lá, contestar, se é que quer que o Imperatriz possa até jogar com o Maranhão, mas desde que não seja na estreia. Sim, né? Que nós sabemos todos que o Maranhão sempre foi a pedra no sapato do Imperatriz. A voz do cavalo, né? A cola. Os finais sempre passou. Isso. Eu lembro que nunca 2013... ganhou uma final com o Maranhão. A primeira em 93. Né? Em 2013 a gente perdeu para eles também. Isso. Uma outra final. Perdemos com o Eduardo Queiroz em 2003. Isso, também. Fomos vice, perdemos. Um turno, né? Com a família Cunha também perdemos, não foi? Perdeu. Aqui em um jogo que foi até o Lúcio Papagaio, a família Cunha foi em 2006, não foi? Isso. 2006, que não tem como. Então, é complicado enfrentar o Mac, tá só as camisas. É complicado. Mas sempre foi um adversário duríssimo agora, do Imperatriz. Agora sim, eu concordo que você tem o seu ponto de vista, entendendo? O torcedor está analisando. Agora veja bem, o Imperatriz é um time de camisa tradicional, que tem uma cidade, é a maior renda na Série A. É a terceira força. Na Série B também será a maior renda, não tenho dúvidas disso. Isso. Agora, por que não o Imperatriz, que tem todo esse agregado em torno dele, não estrear em casa diante de um outro adversário? Isso. Eu pergunto isso, porque a federação não analisa isso. Concordo plenamente. Então, tem esses detalhes, que é isso que a gente se apega. O porquê não do Imperatriz não estrear em casa, já que é uma pré-tabela até o momento. E a diretoria reivindicar isso. É do jeito que eu falei anteriormente. A diretoria precisa deixar do lenga-lenga, esse lenga-lenga de sempre, tá aqui, não sei o quê, tem dinheiro e não sei o quê. Aquela lenga-lenga que a gente traz o presidente e já sabe o que ele vai dizer. Então, o momento não é esse. Se quiser chegar, tem de ter time. E essa parada aí que o Imperatriz deu de contratações, de procurar as coisas, no meu entendimento, foi ruim. Estava num ciclo bom de contratações, né? E parou. Parou por quê? Porque disse que só em agosto, mas quem quer subir, né? E o principal objetivo esse ano do Imperatriz, nós todos sabemos que é subir para a Série A, de onde não deveria jamais ter saído. E o Imperatriz caiu justamente por esses vacilos, né? Esses vacilos que nós todos sabemos, que
com todo respeito, sabe de cor, né, com todo respeito aqueles jogadores que vieram do Pará, com todo respeito ao Charles, mas foi infelizmente nós todos sabemos, ninguém aqui é bobo, né? Aquela história da torcida que pegou muito, aquilo foi um desastre, lamentável que aconteceu, então nós não queremos que isso aqui aconteça de novo. Então é bom que a diretoria tome as suas providências, vamos montar logo esse time, vamos entrar em atividade, faz amistoso, que se fazendo amistoso, a torcida vai, a torcida do Imperatriz vai, com um amistoso aqui, outro acolá, porque se ficar parado aí do jeito que está, é mais um ano na Série B. Espero que não, né, Dema de Oliveira? Olha, você conferindo o MN Esporte, vamos ter uma matéria especial agora sobre os jogos escolares, a trajetória, tudo que foi feito ao longo dessas décadas, né, que dá uma identidade à juventude de Imperatriz, a essa associação que é o esporte, essa integração social acima de tudo, integra as comunidades, os povos, e os jogos escolares têm essa sintonia muito importante com a cidade de Imperatriz. Vamos conferir essa matéria especial aqui agora no MN Esporte. As competições escolares em Imperatriz tiveram início na década de 60, quando alunos da Escola Bernardo Saião organizaram um time de futebol. Mas foi somente em 1976 que as escolas aderiram às competições, dando início às Olimpíadas Colegiais de Imperatriz. Em 1979, as Olimpíadas foram substituídas pelos Jogos Escolares de Imperatriz, se solidificando na gestão do então prefeito Ribamar Fiquene, que tinha como secretária de Desporto e Lazer a professora Meire de Pinho. Em 2000, os Jogos foram interrompidos por 2 anos. A última edição dos Jogos Escolares de Imperatriz aconteceu em 2019. Em 2020 e 2021, a edição foi suspensa em razão da pandemia da Covid-19. Com as vacinas, houve a flexibilização das normas sanitárias, garantindo a volta do grande evento esportivo de nossa cidade. Hoje pela manhã, a Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Esporte, Lazer e Juventude e de Educação, fez o lançamento da 39ª edição dos Jogos Escolares de Imperatriz no auditório da UAB. Durante o lançamento, foram definidos o cronograma de ações como data de início das competições, que este ano acontecerá no dia 27 de junho, regulamento, forma de disputa, data de inscrições, dentre outras informações sobre os Jogos Escolares. Na edição passada, foram inscritos mais de 4.700 alunos de 93 escolas públicas e particulares. É grande a expectativa em torno da 39ª edição. A expectativa é muito grande, né? A responsabilidade também. 2 anos sem jogos escolares. As crianças, os professores de educação física estão numa expectativa muito grande de voltar ao nosso GEIS, porque o nosso GEIS, o nosso tema, inclusive, o esporte acolhe, o esporte transforma, o esporte salva. Então, isso é remetido ao final da pandemia. Então, a expectativa é muito grande. No último GEIS, foi 4.762 alunos inscritos. Esse ano, a expectativa é de uns 7.000 alunos, até porque hoje será anunciado pelo nosso prefeito o acréscimo de mais 2 modalidades, de mais uma categoria, né, que vai ser anunciado hoje. Pouca gente sabe, e a expectativa é essa, o objetivo é esse, é incluir a nossa juventude Imperatriz. E nós estamos aguardando esses jogos com bastante expectativas, porque esses alunos estão ansiosos, porque veio a pandemia, nós ficamos de fora. E esse ano a gente sabe que vai ser um grande ano de grandes mudanças e de grandes realizações. Então nós estamos muito felizes como gestores de escola e os nossos educandos principalmente, pelo retorno dos Jogos Escolares de Imperatriz. Nós já estamos com os treinos, né, com os 2 professores de educação física da instituição, e eles estão bastante atuantes, bastante presentes, e nós estamos apostando que esse vai ser um dos melhores Jogos Escolares que Imperatriz já vai realizar. Em 2019, foram disputadas 23 modalidades esportivas, masculino e feminino, nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e infanto. Uma das novidades para este ano é a inclusão da categoria juvenil. A campeã do basquetebol infantil feminino,
que deu o primeiro título a uma escola pública municipal nos Jogos Escolares Maranhense, fala da importância das competições para os jovens de nossa cidade. Eu fiquei sabendo esse ano vai ter, eu fiquei muito feliz, eu já estourei, eu não jogo mais os GES e os GEMES por conta da minha idade, mas eu tenho grandes amigos que eu venho sempre influenciando a participar, porque com GES e com GEMES a gente descobre assim, um ser humano que existe entre a gente, uma pessoa assim, que é batalhadora, que mostra todo o esforço que a gente teve dentro de quadra, que a gente quer mostrar, que a gente participou de tudo, para a gente mostrar que o ser humano que existe entre a gente e mostrar o nosso esforço, entendeu? Mostrar que a gente está ali para ganhar, para lutar e para vencer. Além das modalidades como atletismo, futebol de campo, voleibol, handebol, basquetebol, karatê, dentre outras, foram incluídas o beach tênis e o taekwondo. Tudo para que o GEMES de 2022 seja o maior evento na área de educação após a pandemia. Com muita alegria que estamos hoje lançando os Jogos Escolares Municipais, em que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Esporte se uniram para um grande evento, para produzir um grande evento. O esporte é uma prioridade da educação municipal de Imperatriz, tanto que temos investido maciçamente na infraestrutura das escolas para a prática do esporte. Saímos de 8 quadras cobertas para 16 quadras cobertas, ou seja, estamos investindo para que tenhamos nas escolas um ambiente propício à prática do esporte. E esse momento dos Jogos Escolares é onde nós podemos fomentar, incentivar os nossos alunos a essa prática, e é com muita expectativa e com muita alegria em que nós iremos participar junto com a Secretaria de Esporte dos Jogos Escolares de Imperatriz, com esse retorno em 2022 das aulas 100% presenciais, e que acreditamos será de grande magnitude para o esporte e para a educação de Imperatriz. Nós sabemos que, apesar da pandemia, a Secretaria de Educação não parou em investir. Além das quadras, quais foram os outros investimentos na área de esportes que foram feitas? Sim, além das quadras, nos complexos esportivos que investimos, também nas próprias escolas. Climatizações, fazer do ambiente da escola um ambiente agradável. E isso fomenta e isso incentiva os nossos alunos, tanto ao seu estudo, como também à prática do esporte. Onde a prática do esporte ela está inserida na educação, não está à parte, e que devemos sempre fomentar os nossos jovens, as nossas crianças, essa prática. A gente vai manter aquela mesma, podemos dizer assim, bem simples, aquela mesma pegada de antes, né? É mesmo padrão, com qualidade, com segurança, uma competitividade sadia, que faz com que o nosso jovem volte a respirar mesmo ares bem saudáveis, e não tem nada mais evidente, mais cristalino do que a prática de esporte para demonstrar a saúde desses jovens. A gente sempre vem evoluindo. Claro que a pandemia fez com que ações dessa natureza aqui, como os Jogos Escolares, fossem suspensos. Mas o bom é que, enquanto todos estavam recolhidos ou com aquelas restrições da pandemia, a educação, a Prefeitura de Imperatriz estava trabalhando. E nós temos um saldo positivo com relação a construções, sobretudo de locais onde vai praticar o esporte. Eu lembro aqui, ali na Escola Darcy Ribeiro, fizemos um grande complexo lá, que vai ser utilizado agora pelos Jogos Escolares, e vai dar mais comodidade, vai dar mais conforto, vai dar mais segurança também para a prática dos esportes. Então, assim, a estrutura hoje é melhor do que antes da pandemia, graças a Deus. Muito bem, lançado, programado, tudo organizado, uma bonita festa, um cronograma bem feito, planejado, inserindo aí novas modalidades, né, aumentando de 23 para 25. Dema de Oliveira, ou seja, expectativa para mais um grande evento, será o e as autoridades do esporte, né, do nosso secretário Luizinha, a Roberta, né, que também está na coordenação, muito bom. Pedro Antônio, o Sandro e o Giovanni de Pinho, e o próprio prefeito Assis Ramos e o secretário de Educação, o Zé Antônio, dizem que vão fazer a maior competição dos Jogos Escolares de todos os tempos nessa retomada após a pandemia. E com detalhe, essas duas novas modalidades, né, que é o beach soccer, aliás, o beach
beach tênis, Beach que é tênis e o tênis de praia, né? De areia. Fut-7, que é o e o futebol fut-7, society. que é futebol society, que são duas modalidades que vem muito sendo praticada. E está de parabéns aí o Luizinho por ter essa grande ideia, principalmente do fut-7, né, Edvaldo? Que a gente está preparando aquela beleza da quadra lá, né? Lá da reportagem da Diana, Marcelo Rodrigues e o saudoso José de Ribamar Fiquinha. Isso. Bons tempos. Legal, Marcelo. Ô, Dema de Oliveira, final do programa. Agradecendo você mais uma vez. Amanhã a gente Tamo volta junto. a partir das 12h30, impreterivelmente, com as informações e os acontecimentos do esporte. Beleza? Fique agora com Agora Imperatriz, com o pastor Laércio Castro. Muito Até bem. amanhã, amigos. Valeu, rapaziada. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser.